Olá, Psi! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Psicologia. E o tema de hoje é mitos e verdades sobre a atuação do psicólogo. Vamos começar? A estrutura da nossa aula hoje. Dando continuidade, o livro que vai ser usado como base é o livro de Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Então, como é a psicologia no Brasil? Então, nós precisamos entender que a atuação do psicólogo em território nacional está regulamentada pela Lei nº 4.119 de 1962. Então, como que essa lei surgiu? Então, inicialmente, a psicologia ela estava vinculada à educação e ao trabalho. Então, ela não foi uma profissão que surgiu de repente. Ela se comunicou com outras áreas e mostrou a sua importância para então se consolidar. E nesse momento inicial, a atuação do psicólogo ela estava muito associada à aplicação de testes psicológicos para a seleção profissional. Ou seja, uma empresa contratava esse profissional para aplicar os testes para ver quem se ajustava melhor ao cargo que era oferecido. E o reconhecimento gradual do psicólogo com a prática da clínica. Então, para além da área da educação e do trabalho, o psicólogo começou a demonstrar a sua importância a partir do atendimento na clínica, do atendimento em psicoterapia. E a atuação do profissional do psicólogo, então, para atuar, o profissional ele precisa ter um curso de graduação completo e também um registro no Conselho Regional de Psicologia na subsede do seu estado, da sua cidade, porque esse conselho ele vai orientar e fiscalizar os profissionais, impedindo que a gente cometa infrações, que façam um mau atendimento ou buscando ajuda e orientando sobre como que nós podemos ter uma melhor atuação. E além disso, enquanto uma categoria profissional, a psicologia tem algumas atividades que são restritas ao psicólogo. Então, quais são elas? A Lei 4.119, ela estabelece que o exercício da profissão está relacionado ao uso de métodos e técnicas exclusivas, como, por exemplo, os testes psicológicos, para fins de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Claro que é um mito. Será que o psicólogo adivinha as coisas? Óbvio que não, né? A psicóloga, ela vai procurar com o seu trabalho conhecer e dar visibilidade à subjetividade. Então, se você se lembra das primeiras aulas do nosso minicurso, nós falamos sobre o objeto de estudo da psicologia e a subjetividade, ela se insere nesse tema de estudo e de atuação do psicólogo. São as nossas características, traços de personalidade, comportamentos, enfim, tudo aquilo que nos define enquanto pessoas que fazem parte de uma sociedade, mas também que nos diferencia, nos tornando singular de outras pessoas. Para além disso, a psicóloga é um profissional que trabalha a partir dos conhecimentos da psicologia. Então, tem essa ciência que vai nos oferecer a base teórica e prática para que a gente possa ajudar as pessoas a ter mais bem-estar e qualidade de vida. Auxilia também em processos de mudança ou transformação quando alguns aspectos do indivíduo ele começa a provocar algum tipo de sofrimento ou quando há necessidade e interesse. Então, uma pessoa busca ajuda profissional do psicólogo não só porque está com algum tipo de sofrimento, às vezes ela precisa de ajuda e pode se beneficiar, de um acompanhamento ou de uma orientação. Busca também potencializar as pessoas como agentes ativos de transformação de si mesmos e do mundo. Então, para que o psicólogo ajude uma pessoa, um grupo ou uma instituição, é necessário que as pessoas se envolvam ativamente nesse processo de mudança, porque o psicólogo por si só, ele não é capaz e nem consegue fazer com que as pessoas e as instituições e grupos se transformem. Então, a gente precisa sempre da cooperação das pessoas que têm esse interesse pela mudança. Claro que é verdade, né?
Então, a função da psicóloga, do psicólogo, é de contribuir para o processo de conhecimento de aspectos subjetivos ou psicológicos de sujeitos, grupos ou instituições. Potencializar essas pessoas e grupos na direção de ter maior autonomia e a autoria de suas histórias e processos de mudança. É também responsável por promover o bem-estar na relação das pessoas consigo mesma e com o mundo, cuidar do sofrimento psicológico ou adoecimento psíquico e produzir conhecimento científico sobre conceitos relevantes para compreender a sociedade e as pessoas na atualidade. Então, a atuação da psicologia, ela se sustenta a partir de um conhecimento científico que é produzido junto às pesquisas. Então, é importante que o psicólogo sempre acesse esse conhecimento disponível nos livros ou nos artigos científicos para poder sustentar a sua prática. E claro que nessa definição que os autores trazem, a gente vê muita ênfase na questão da saúde mental. Claro, vai ser sempre um motivo que está subjacente a qualquer prática do psicólogo, mas é importante destacar que nem sempre o psicólogo vai atuar diretamente com a saúde mental. Às vezes, ele tem outras propostas de atuação, como na escola, como no trabalho, que vai, incidir, então, sobre as variáveis que são mais relevantes nesse contexto, como, por exemplo, a aprendizagem, desempenho no trabalho, enfim, vários outros fenômenos psicológicos que estão para além da saúde mental. Além disso, os psicólogos, eles atuam em situações de planejamento ou de construção de políticas públicas, dando visibilidade à dimensão psicológica que vai acompanhar esses projetos. Então, o psicólogo é um desses profissionais que pode fazer parte de equipes, no desenvolvimento de políticas que vão beneficiar a sociedade, dando aí visibilidade para os fenômenos psicológicos e o quanto eles precisam ser considerados nessas propostas públicas. Humanizam então políticas e planos, destacando as questões pessoais e humanas envolvidas nesse processo social, contribuindo que os sujeitos sejam a referência fundamental desses projetos. Com essa finalidade clara e com os recursos técnicos e teóricos da psicologia, os psicólogos também trabalham em diversas e diferentes situações e locais, com pessoas de todas as idades, gêneros e necessidades. É verdade, não é? Então as pessoas, claro que elas sabem mais de si mesmas do que nós, mas a gente, enquanto psicólogo, a gente tem recursos técnicos adequados para tentar ajudar essas pessoas a se conhecerem ou a tornar, alguns processos inconscientes, não necessariamente em um termo psicanalítico, mas a ter mais consciência de processos que são muito automáticos, que são desconhecidos e que às vezes estão prejudicando o bem-estar, e provocando algum tipo de sofrimento. Então a psicologia é uma profissão e um saber que vai se constituir com a finalidade específica de responder questões que são responsáveis por situações de sofrimento ou incômodo ou por situações de conflito cuja superação leva ao aprimoramento de pessoas, grupos ou instituições. Também é verdade, A intervenção do profissional de psicologia, ela tem uma intencionalidade, ela é planejada, ou seja, ela não é espontânea. E ela é feita com a utilização de conhecimentos e recursos técnicos que são específicos do campo científico. Então, ao longo dos 5 anos de formação básica, da graduação, para além, claro, de especializações, tanto em nível estrito quanto lato sensu, o psicólogo ele vai se apropriando do conhecimento das técnicas da psicologia para fazer com que essa relação com os seus clientes seja a mais interessante possível e contribua para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, o psicólogo ele atua sobre processos psicológicos a partir das pesquisas científicas, tanto na área da psicologia, quanto em áreas que fazem interface e que naquele contexto sejam também importantes para a demanda que se põe. Por exemplo, a área jurídica, a área médica, enfim, tantas outras, a pedagogia. Então, a psicologia, apesar disso, ela tem teorias próprias para compreender a realidade psicológica, além de métodos e técnicas de investigação e intervenção sobre a realidade.
Então, as possibilidades de intervenção são também bastante diversificadas e a gente procura responder aquilo que vai se configurar como demanda ou necessidade. Então, quem traz essa demanda é sempre o cliente ou a instituição ou um grupo, e o psicólogo vai ajudar naquilo que foi inicialmente trazido. E qual é essa confusão, então, da diferença entre psicólogo e amigo? É claro que o psicólogo, quando vai ajudar uma pessoa, um grupo ou uma instituição, ele precisa estabelecer uma relação com essas pessoas, certo? E a relação, ela envolve, claro, aspectos afetivos, né? Nós precisamos mostrar para as pessoas que temos interesse por aquilo que elas têm para nos dizer, que temos vontade de conhecer um pouco mais, que a gente tem empatia. Há alguns conceitos que quem traz muito bem é o Carl Rogers, que é da psicologia humanista. Então a gente precisa estabelecer uma aliança de trabalho para que as pessoas sintam que nós estamos lá para apoiá-las e ajudá-las no que for necessário. Isso é um mito. Então, embora as atuações possam se complementar em diferentes pontos, o psicólogo é diferente de um psiquiatra. Desde a formação, porque o psiquiatra é um profissional da medicina que se especializa na área da psiquiatria, e o psicólogo é de uma área de ciências humanas, ciências da saúde, e não se preocupa necessariamente com as questões de saúde mental, como eu falei, né? O psicólogo atua em vários outros contextos, para além da clínica, por exemplo, ou do hospital. Então, a psiquiatria ela vai se constituir, né, enquanto uma área da medicina, sobre um saber que está interessado nos aspectos relacionados à mente, principalmente naquilo que está disfuncional no indivíduo, né, e que se sobressai, como os transtornos mentais. Já a psicologia, ela se constitui enquanto ciência a partir de um interesse sobre os fenômenos psicológicos, né? Então, se você resgatar algumas aulas que a gente teve aqui, a gente vai ver a psicologia ela surgiu, né, por esse interesse sobre a consciência, sobre o que nós somos, o que nos torna diferente de outros seres vivos, como que é o nosso funcionamento psicológico de uma forma ampla, não somente na ênfase nos aspectos negativos. Então, as fronteiras entre a psicologia e a psiquiatria vai ocorrer também com a prática farmacológica, para além dessa diferença de formação. O psiquiatra, sendo um médico, ele pode receitar, né, algum medicamento que contribua para o tratamento dos transtornos mentais. Já o psicólogo não, embora ele possa sim aproveitar os conhecimentos da psicofarmacologia para entender qual medicamento é mais adequado para cada caso, quais são os efeitos, né, o que pode se esperar, para poder ter um diálogo melhor tanto com o paciente quanto com o médico. Então, a intervenção psicoterapêutica pode ser exercida por ambos, ou seja, a psicoterapia, embora haja um movimento atual do Conselho Federal de Psicologia para tentar, limitar um pouco essa questão da psicoterapia com profissionais como a psicologia ou fazendo aí parcerias com a medicina, o que seria mais interessante, essa prática ela pode ser exercida por ambos, com o objetivo de reduzir o sofrimento e cuidar desses transtornos psicopatológicos. Os psicólogos podem, então, ser acompanhados por outros profissionais, inclusive da medicina. Não só o psiquiatra, mas, por exemplo, um neurologista, pode ser também por um pediatra, né? Por outros profissionais da saúde, um fonoaudiólogo, uma equipe, principalmente quando a gente pensa no serviço público, né, as equipes de saúde. Então, ele vai estar sempre contribuindo com as práticas, com outros profissionais, para tentar entender aquele caso, não só focado no aspecto restrito daquele paciente, né, mas entendendo de uma forma integral. Então, para além disso, para além do psiquiatra e dos profissionais de saúde, a gente pode fazer parcerias com assistentes sociais, pedagogos, administradores quando atuamos em empresas, sociólogos quando atuamos em espaços sociais, antropólogos, advogados, entre tantos outros. Sim, esse foi um pouquinho sobre mitos e verdades que os autores dos livros trazem e que acabam gerando dúvidas entre alguns estudantes e ingressantes aí no universo da psicologia. Tem alguma outra dúvida que você tenha, se é mito ou se é verdade sobre a psicologia? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu curtir. Nos vemos em breve!